pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula, mais um encontro virtual. Então, primeiramente, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Como sempre, não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, O horário que vocês vão ter tempo. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, No nosso encontro anterior, a gente falou sobre o contraste iodado, iônico e não iônico, sobre suas reações leves, moderadas, graves, sobre as reações adversas agudas e não agudas, Falamos sobre a composição, sobre a sua fisicoquímica, sua osmolaridade, ionicidade, sobre o contraste iodado, iônico e não iônico, certo? Falamos também em alguns exames que eles podem ser utilizados, Pode ser também tanto além da radiografia, no exame de raio-x, ele pode ser usado na tomografia, E na ressonância magnética só pode ser utilizado só o gadolínio, certo? E hoje, nesse nosso encontro, a gente vai falar sobre o contraste baritado, certo? Vamos falar também sobre o que é o contraste baritado, como é que pode ser a forma de administração dele, quais reações adversas, Quem pode, quem não pode utilizar esse meio de contraste, quais exames que ele pode ser utilizado, Vamos falar sobre sua composição química, E é isso aí, certo? Então vamos começar, nossa aula de hoje. O meio de contraste, o baritado, são substâncias que, pelas características fisioquímicas, são capazes de absorver os raios-x e, quando introduzidas no corpo, permite a visualização de estruturas, vasos sanguíneos e vísceras, certo? Então, como eu venho dizendo desde o começo dos nossos encontros, o meio de contraste serve para tornar visível o que não é visível em uma radiografia ou uma tomografia simples, E a gente vê, quando se fala aqui nos vasos sanguíneos, quando a gente faz Desculpa, pessoal? Deu um branco aqui agora. Quando a gente faz o exame de angiografia cerebral, que eu já mostrei aqui em uma imagem para vocês no nosso primeiro encontro, mostra perfeitamente um exame de angiografia cerebral, que no caso é isso, os vasos sanguíneos no cérebro. E as vísceras é a nossa parte do intestino. Então é perfeito para o uso do contraste para ver os vasos sanguíneos e as vísceras. O sulfato de bário é muito utilizado como meio de contraste em exames radiológicos, que é o nosso foco é esse, que é a farmacologia na radiologia. Então, o sulfato de bário, ele é muito utilizado como contraste em exames radiológicos, Ele funciona como um marcador tecidual que permite verificar a integridade da mucosa de todo o trato gastrointestinal, delineando todo o segmento, devido à sua alta densidade, certo? Então, ele mostra perfeitamente para nós, e para os médicos, todo o trato gastrointestinal, delineando todo o seu segmento, a partir do
estômago, né, esôfago, toda a parte que faça parte do nosso gastrointestinal, né, com o uso do contraste baritado, vê perfeitamente através da radiografia. O sulfato de bário, né, é uma mistura de bário e água, né, que formam uma suspensão coloidal e não uma solução. Então, o que seria isso? Uma suspensão coloidal, né? Esse nome aí. Isso aí significa que a água, quando junto ao sulfato de bário, ele não se mistura, né? Ele não se mistura. Ele vai ficar... Você pode ver nitidamente a água e o sulfato de bário, né? Quando você... Aqui no material que eu estou enviando para vocês, né? O material de apoio, tem explicando bem direitinho, tem a foto, né? De como é que fica, né? Eles são... Como é que pode dizer? Não são homogêneos, né? Eles não se misturam, certo? Então, por isso, uma suspensão coloidal e não uma solução. Se eles se misturassem, seria uma solução, mas não, eles ficam separadamente. Eles não, por mais que você balance e mexa, quando você parar, né, o movimento que você está fazendo com as duas substâncias, ela não vai se misturar, ela vai ficar separada. Então, por isso que se chama suspensão coloidal e não uma solução. Uma suspensão coloidal, né, as partículas suspensas na água tendem a precipitar quando permanecem em repouso por um período, certo? Nos slides tem explicando tudo bem direitinho para vocês, tá certo? Muitas preparações especiais de sulfato de bário estão disponíveis comercialmente, onde a maioria dessas preparações contém, né, esta substância finamente dividido em uma agente de suspensão especial, de forma que este tende a resistir à precipitação, ficando em suspensão por mais tempo, certo? A motilidade com que o sulfato de bário atravessa o trato gastrointestinal depende do meio de suspensão e de aditivos, da temperatura, da consistência da preparação, né? A mistura, quando está fria, o gosto de giz é menos desagradável, né? Então, durante a preparação, né, tem todo esse processo aqui, né, para o sulfato de bário ser introduzido pelo paciente, né, porque o sulfato de bário, ele não é intravenoso nem pela veia, não. Você engole, certo? É por via oral. Você tem que engolir esse meio de contraste, né? E para diminuir, né, o gosto, né, que é um gosto de giz, né, ser menos desagradável, né, a mistura deve estar fria, certo? Então, eu não sei realmente se tem esse gosto de giz, porque eu nunca fiz a utilização, né, desse meio de contraste, nunca precisei, né, até agora, graças a Deus. Mas quem usa, né, quem já usou, né, e os estudos, né, mostram que essa solução tem um gosto de giz, certo? E para diminuir esse incômodo, né, para o paciente, a melhor forma de oferecer é oferecer a solução fria, né, e não quente ou morna, certo? E o sulfato de bário, né, também tem algumas características em sua composição.